Bem-vindas e bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje, olha, temos um material que realmente faz a gente pensar, um artigo acadêmico de Adam Telles de Moraes. E a ideia central que ele traz é, bom, no mínimo, surpreendente. Ele sugere que uma ferramenta ocidental, sabe? A Lei Magnitsky, criada para defender direitos humanos, Sim, conhecida. pode na prática funcionar de uma maneira muito parecida com mecanismos de controle social que a gente associa a regimes mais autocráticos. Que é uma tese forte, sem dúvida. O artigo usa a China de hoje, né? E o modelo de governação deles como um estudo de caso, digamos assim. E usa uma etiqueta que é uma metáfora. Fascismo 2.0. Fascismo 2.0. Mas é crucial, e o autor frisa isso bem, entender que não é para igualar com o fascismo histórico ideologicamente falando. A comparação é sobre o funcionamento, entende? Sobre como os sistemas operam na prática, não a ideologia por trás. Entendi. Funcional não ideológico. Certo. Então, o nosso objetivo aqui hoje é meio que desmontar essa tese, né? Ver como o artigo constrói esse argumento. Exato. Como ele argumenta que a Lei Magnitsky, com essas sanções que vão além das fronteiras, a dependência de empresas privadas para a coisa funcionar, e o que o autor vê como um desvio do processo legal que a gente conhece, como isso tudo acaba espelhando na prática elementos do famoso e bem polêmico sistema de crédito social da China. É isso aí. A gente vai ter que olhar para esse conceito de fascismo 2.0, como o artigo descreve, claro. Depois, vamos ver os detalhes da Lei Magnitsky, né? Como funciona, as consequências que o texto aponta. Certo. Aí tem a ideia de uma crise normativa no Ocidente, que o artigo usa como um pano de fundo para explicar por que isso estaria acontecendo. E, por fim, claro, esse paradoxo que você mencionou, combater a autocracia com métodos que o próprio artigo diz serem funcionalmente autocráticos. Parece uma análise bem densa, mas muito interessante. Então vamos começar por aí. O que exatamente o artigo quer dizer com fascismo 2.0 nesse contexto da China? Se o foco é na função, quais seriam os pilares dessa operação, segundo o texto? Olha, o autor destaca alguns pilares funcionais principais. O primeiro é o que ele chama de ultranacionalismo tecnológico. Ultranacionalismo tecnológico? Diferente do foco em território do passado? Exato. A diferença-chave, segundo o artigo, é que, em vez daquela obsessão antiga por espaço vital, por terra, o foco agora seria a busca pela supremacia global, pela tecnologia. Ah, entendi. Pense no plano Made in China 2025, a corrida maluca pelos semicondutores e inteligência artificial. Nessa visão que o artigo apresenta, a grande briga geopolítica hoje, principalmente com os Estados Unidos, é uma batalha pelo domínio tecnológico do futuro. Faz todo sentido na nossa era, né? Menos terra, mais código, mais chips. Qual seria o próximo pilar? O segundo é aquele que muita gente ouviu falar. O Sistema de Crédito Social, o SCS. A análise descreve como um sistema de monitoramento, assim, gigantesco, onipresente quase. Usa inteligência artificial, reconhecimento facial, um volume absurdo de dados desde o que você compra online até como se comporta nas redes sociais, para dar uma nota, uma pontuação para cada cidadão. Uma espécie de super score de crédito, mas que vai muito além do financeiro, né? Que afeta tudo. Exatamente. É uma ótima analogia. Porque essa pontuação, como o artigo detalha e a gente sabe de outras fontes, impacta diretamente o acesso a coisas essenciais. Transporte público, conseguir um empréstimo, matricular os filhos numa escola melhor, até certos tipos de emprego. É um controle que permeia a vida cotidiana de um jeito impressionante. Sim. E um ponto que o artigo bate bastante na tecla é a delegação de parte dessa vigilância e controle para o setor privado. As empresas de tecnologia. Pois é, grandes empresas de tecnologia, de finanças. O texto menciona especificamente a Ant Financial, que é do grupo Alibaba, dona do Alipay, como parte integral do sistema. Elas coletam os dados, ajudam a aplicar as regras. Entendi. Isso cria o que o artigo chama de uma fusão entre o capitalismo de vigilância, que usa dados para lucrar, né? E o Estado de vigilância, que usa dados para controle social e político. Essa fronteira entre o poder do Estado e o poder das corporações fica bem nebulosa aí. Fica muito tênue. Aí tem um terceiro pilar que a análise aborda,
a iniciativa do Cinturão e Rota, a famosa BRI, Belt and Road Initiative. Ah, sim, os grandes projetos de infraestrutura. Isso. Mas o artigo interpreta isso não só como um projeto econômico, mas como uma forma de imperialismo infraestrutural e digital. A ideia, segundo essa perspectiva, é que ao financiar e construir essas obras gigantescas em dezenas de países, a China estaria criando dependência econômica e, ao mesmo tempo, ganhando controle sobre infraestruturas críticas e, muito importante, sobre fluxos de dados globais. Seria uma expansão de influência que não precisa de exércitos, entende? Entendo. Uma influência mais sutil, mas talvez até mais profunda. E além dessa infraestrutura física e digital, tem a questão da narrativa, da ideologia. Com certeza, é o último ponto que o texto menciona. O uso de soft power e o que se chama hoje de táticas de guerra híbrida. A fonte cita, por exemplo, a narrativa oficial chinesa da comunidade com futuro compartilhado para a humanidade. Certo. Seria uma tentativa de oferecer uma visão de mundo alternativa à liderança ocidental, sabe? Explorando o que o texto percebe como uma certa crise de identidade e até uma desilusão dentro das próprias democracias ocidentais. Interessante essa conexão. Sim. E o artigo até organiza isso, como mencionado antes, numa tabela comparativa, a tabela 1 no original. Compara lado a lado o fascismo clássico e esse modelo 2.0 em várias dimensões: ideologia, economia, controle social, geopolítica, tecnologia. Sempre reforçando a semelhança funcional, na operação, não uma identidade total. Ok, essa descrição no modelo chinês na visão do artigo ficou bem clara. Agora, a outra ponta. Como a Lei Magnitsky entra nessa comparação? Qual é o objetivo declarado dela e como ela opera na prática, segundo o texto? Bom, a Lei Magnitsky, que surgiu nos Estados Unidos, mas depois inspirou leis parecidas em vários países aliados, né? Canadá, Reino Unido, União Europeia. Sim. Ela tem um propósito público muito claro: punir indivíduos estrangeiros específicos que sejam considerados responsáveis por graves violações de direitos humanos ou por atos de corrupção, assim, bem significativos. E a ferramenta para isso são as sanções. Principalmente. Sanções financeiras extraterritoriais. Congelar bens que a pessoa tenha sob jurisdição do país sancionador, proibir transações financeiras que passem por esse país e também restrições de viagem, proibir a entrada. São medidas que o país sancionador impõe unilateralmente. Unilateralmente. E o artigo até dá um exemplo que gerou muita controvérsia, que foi a discussão ou aplicação dessas sanções contra um ministro do Supremo Tribunal Federal aqui do Brasil. Certo. E, além do objetivo declarado, como é que a implementação funciona no dia a dia? Quais são as críticas que o artigo levanta sobre esses mecanismos? Olha, a análise que o texto faz é bastante crítica em vários pontos. Primeiro, essa questão da extraterritorialidade que a gente mencionou. As sanções não afetam só bens que estão fisicamente nos Estados Unidos, por exemplo. Elas têm um alcance global porque se aplicam a qualquer transação que envolva o que eles chamam de U.S. Persons. E U.S. Persons é um conceito amplo, né? Exatamente. Inclui não só cidadãos americanos, mas empresas americanas subsidiárias e qualquer entidade que opere nos Estados Unidos ou use o sistema financeiro americano. Isso, na prática, inclui quase todos os grandes bancos internacionais, sistemas de pagamento globais como Visa, Mastercard... Que tem alguma conexão com os Estados Unidos. Isso. O artigo argumenta que isso transforma a lei numa espécie de direito da razão de Estado em escala global, que pode passar por cima da soberania de outros países. O texto chega a usar a expressão instrumento de guerra econômica, talvez disfarçado de defesa de direitos humanos. É uma afirmação forte essa de usar o sistema financeiro como arma. Mas e para a pessoa que é alvo? Qual o impacto prático na vida dela? O artigo descreve como algo potencialmente devastador. Usa termos como morte fiscal ou morte financeira. Morte fiscal? Porque não é só ter as contas bancárias congeladas naquele país específico. A pessoa pode, de repente, perder acesso a cartões de crédito no mundo todo, ser impedida de fazer transferências internacionais, receber pagamentos... Nossa! E vai além do financeiro. O artigo aponta que pode até perder acesso a serviços digitais que a gente usa todo dia, redes sociais, e-mail, armazenamento em nuvem, até aplicativos de transporte. Se essas empresas, por medo de violar as sanções ou para cumprir ordens, decidirem cortar o acesso, é uma exclusão quase completa
da infraestrutura econômica e digital moderna. Isso parece ter um impacto imenso na vida de alguém. E quem garante que essas sanções sejam cumpridas assim globalmente? O governo americano consegue fiscalizar tudo isso sozinho? Aí entra um ponto que é central na crítica do artigo. A implementação depende enormemente da colaboração ou, como o autor argumentaria, da coação do setor privado. Ah, de novo as empresas. Sim, são os bancos, as fintechs, as big techs. O artigo não lista todas, mas refere fontes que mencionam indiretamente gigantes como Google, Meta, Visa. São elas que têm que aplicar as sanções na ponta. E por que elas fariam isso? Para evitar problemas enormes para elas mesmas. Multas gigantescas, restrições de operar nos Estados Unidos, danos à reputação. Então, segundo o texto, essas empresas privadas acabam virando executoras da política externa americana. Isso borra completamente aquela linha que a gente imagina existir entre a coerção que vem do Estado e as decisões do mercado. O acesso a um serviço essencial deixa de ser uma questão de direito, de due process, e vira uma questão de disponibilidade de serviço. E quem controla isso na prática são essas empresas sob pressão do Estado. Essa dependência do setor privado para exercer o poder do Estado é um ponto muito interessante. E imagino que isso nos leve direto para a questão do processo legal, né? Do due process. Qual a crítica do artigo aí? Essa é talvez a crítica mais fundamental que o artigo faz à Lei Magnitsky, pelo menos na forma como ela é aplicada. É que as sanções são impostas por uma decisão do Poder Executivo. Nos Estados Unidos, por exemplo, é o presidente ou o secretário de Estado que decide. Com base em quê? Com base em informações que eles consideram confiáveis. Mas o ponto crucial é, não há um julgamento formal perante um tribunal independente. Não tem aquele processo contraditório, sabe? Onde a pessoa acusada pode apresentar provas, contestar as acusações, ter uma decisão imparcial, como a gente espera num processo criminal ou mesmo num processo civil sério. E a possibilidade de recorrer dessa decisão existe? O artigo descreve como muito limitada na prática. Nos tribunais americanos, historicamente, o judiciário evita muito questionar decisões do executivo que envolvam política externa ou segurança nacional. É a chamada doutrina da questão política ou deferência ao executivo. Entendi. E o artigo também levanta uma preocupação séria, citando de novo o caso do ministro brasileiro como exemplo. O risco de que a lei seja usada não só para aqueles crimes graves que ela diz combater, violações de direitos humanos, corrupção, mas também como ferramenta de pressão política, ou até por mera discordância com decisões judiciais de outro país. Isso abriria a porta para acusações de duplo padrão, de arbitrariedade. Certo. Temos então, de um lado, o sistema de crédito social chinês, com toda aquela vigilância, controle social via tecnologia, setor privado atuando junto, e do outro lado, a Lei Magnitsky, com sanções extraterritoriais, essa dependência do setor privado também, e essas alegadas falhas no devido processo. A pergunta óbvia é, como o artigo conecta essas duas coisas? Onde ele enxerga tal convergência funcional? Exato. A análise do artigo vai buscar semelhanças na lógica de como as coisas funcionam, mesmo que as intenções declaradas e os contextos políticos sejam bem diferentes. Ele até organiza isso numa segunda tabela, a tabela 2 no original. E quais são essas semelhanças lógicas? Basicamente, 3 pontos principais. Primeiro, ambos os sistemas usariam a exclusão como principal ferramenta de controle e coerção. No caso do SCS, é uma exclusão mais social e econômica dentro do país. No caso da Lei Magnitsky, é uma exclusão principalmente financeira e digital, com alcance global. Exclusão como ferramenta, ok. O segundo ponto. Segundo, ambos dependeriam muito da implementação pelo setor privado para realmente funcionarem na prática. As empresas de tecnologia e as instituições financeiras são peças-chave nos 2 cenários que o artigo descreve. Sem elas, nem o SCS nem as sanções Magnitsky teriam o alcance que têm. E o terceiro? A última parte são os controles de domínio. Na questão dos países, isso tudo pode funcionar de um jeito no cenário político interno. E com a utilização das sanções Magnitsky, pode funcionar de um outro jeito no cenário global. Terceiro, ambos operariam na prática fora ou à margem dos mecanismos tradicionais de devido processo legal.
Ou seja, as decisões importantes, quem é punido, como é punido, seriam tomadas mais por vias administrativas ou executivas, com poucas chances reais de recurso ou revisão judicial independente completa. Então, a tese central e provocadora do artigo é que, na sua aplicação real, no seu funcionamento prático, a Lei Magnitsky acaba espelhando a lógica de controle social, que é meio tecnocrática, meio extralegal, que o próprio Ocidente critica tanto no sistema de crédito social chinês. É uma afirmação bem forte. É exatamente essa convergência funcional que o artigo defende. Ele não está dizendo que os sistemas são idênticos nem que têm os mesmos objetivos finais, mas que os mecanismos de controle, de exclusão, de enforcement começam a se parecer funcionalmente. E o artigo tenta dar alguma explicação para isso estar acontecendo justamente no Ocidente. Ele fala de uma crise ou degeneração ocidental como um contexto para isso, né? Sim, o texto argumenta que a adoção e a expansão desse tipo de ferramenta não surgem do nada. Seria um sintoma de problemas mais fundos nas sociedades ocidentais. Que tipo de problemas? Olha, fala-se, por exemplo, num fracasso normativo. Uma dificuldade crescente dos sistemas legais em conseguir a adesão voluntária das pessoas, sabe? Gerando uma profunda frustração e indignação na sociedade. Menciona também uma percepção de que aqueles ideais do estado de bem-estar social perderam eficácia, não entregam mais o que prometiam. E isso mudaria também a forma como as pessoas se veem como cidadãs, como participantes da sociedade? O artigo sugere que sim. Aponta para a ascensão do que chama de cidadania consumirista. A ideia de que ser cidadão é mais sobre consumir, ter acesso a bens e serviços, do que sobre participar ativamente da vida pública, do debate político. Ele contrapõe a figura do homem de ação da Hannah Arendt, aquele cidadão engajado na esfera pública, com o homem de trabalho e consumo, que estaria mais focado na vida privada, na economia. Uma mudança de foco do público para o privado. E junto com isso, o artigo menciona um suposto vácuo moral, que viria do declínio de estruturas tradicionais que uniam a sociedade, como a religião, por exemplo. E também uma fragmentação social maior, ligada às políticas identitárias. Nesse cenário todo, crise de valores, fragmentação, foco no consumo, as sociedades ocidentais ficariam, segundo o artigo, mais abertas a adotar soluções que parecem pragmáticas, eficientes para resolver problemas de controle, mesmo que essas soluções batam de frente com princípios democráticos que antes eram considerados sagrados. Essa contextualização da crise ocidental, como o artigo AV, é realmente um pano de fundo importante para entender a argumentação. Então a gente chega no ponto crucial. Qual é o grande paradoxo que o artigo destaca com tudo isso? O paradoxo é gritante, né? O Ocidente, que se vende para o mundo como o grande defensor da democracia, da liberdade individual, do Estado de Direito, estaria na prática usando contra seus adversários ferramentas que são funcionalmente muito parecidas com as ferramentas que esses mesmos adversários usam para controlar suas próprias populações. Combater fogo com fogo, mas talvez um fogo que queime os próprios princípios. Exatamente. E que consequências o artigo prevê ou teme que venham dessa situação? Pois é, quais seriam as implicações disso? São várias e bem sérias, segundo a análise. Primeiro, a possibilidade de o Ocidente estar, na prática, abrindo mão da sua alegada superioridade moral e jurídica, aquela baseada em princípios como respeito à soberania dos outros, processo legal justo, due process. Em troca de quê? De uma superioridade baseada só no poder bruto, no pragmatismo, na razão de Estado. A acusação de duplo padrão, como no caso do juiz brasileiro que o artigo cita, mina completamente essa posição moral. Perde-se a autoridade moral, digamos assim. Exato. Segundo, e talvez mais preocupante pensando a longo prazo, o risco de que, ao normalizar o uso dessas ferramentas, o Ocidente comece a ficar funcionalmente cada vez mais parecido com os regimes que ele tanto critica. Uma convergência não intencional. Poderia ser. O artigo até recupera aquele conceito clássico da filosofia grega, a anaclosise. A ideia antiga de que os regimes políticos podem degenerar ciclicamente, sabe? Que democracias podem, com o tempo, decair para formas de tirania ou oligarquia se não cuidarem dos seus fundamentos. Interessante essa referência. E, por fim, a análise sugere algo bem paradoxal. Ao adotar lógicas de controle parecidas, o Ocidente pode acabar, sem querer, legitimando o modelo fascismo 2.0 no cenário global, em vez de combatê-lo.
Mostraria que, no fundo, quando a coisa aperta, todo mundo recorre a métodos parecidos. O que levaria àquela conclusão um pouco pessimista do artigo sobre um futuro potencialmente sombrio e inevitável. Um futuro onde essa lógica da eficiência tecnológica, do controle pragmático, poderia acabar passando por cima dos princípios do direito, da privacidade e da liberdade individual, criando essa convergência funcional indesejada entre sistemas políticos que, na teoria, deveriam ser opostos. Bem, resumindo então essa nossa exploração do artigo de Adam Telles de Moraes, a ideia central é essa ponte funcional que o autor constrói entre os mecanismos da lei Magnitsky, como ela opera no Ocidente, e o modelo de controle social que ele descreve na China como fascismo 2.0. A gente discutiu os elementos-chave dessa comparação feita pelo artigo, a extraterritorialidade das sanções, a dependência crucial do setor privado para fazer a coisa funcionar e as alegadas falhas no devido processo legal tradicional. Exato. E tudo isso, segundo a fonte, acontecendo num contexto mais amplo de uma suposta crise de princípios, uma degeneração normativa dentro das próprias democracias ocidentais. Precisamente. E, olha, talvez a reflexão final mais importante que a gente pode tirar da análise do artigo é que o desafio que esses novos modelos de poder e controle representam não é só externo. Não é só uma questão de geopolítica, de briga entre potências. Seria um desafio interno também. A fonte sugere que é, acima de tudo, um desafio interno para as próprias democracias. O artigo argumenta que a resposta eficaz não pode ser simplesmente copiar as ferramentas do adversário. Seria preciso promover o que ele chama de uma renovação ética e política dentro de casa. E o que seria essa renovação concretamente, na visão do autor? O texto aponta para a urgência de desenvolver novas abordagens legais, institucionais, até tecnológicas, que consigam lidar com as ameaças reais do século XXI, né? Guerra híbrida, desinformação online, o poder imenso das Big Techs, mas que façam isso reforçando e não sacrificando os pilares da democracia. A soberania nacional, claro, entendida de forma moderna, a privacidade das pessoas e um devido processo legal, due process, que seja robusto e adaptado a esses novos tempos digitais. Fortalecer em vez de abandonar os princípios. Exatamente. A fonte defende o fortalecimento das instituições democráticas e o incentivo a uma cidadania emancipatória, quer dizer, uma cidadania mais crítica, mais participativa, como a única forma de resistir a essa tendência global em direção ao controle puramente pragmático. A resposta, no fim das contas, seria mais democracia, não menos. Isso nos deixa com uma questão fundamental para a gente pensar, né? Inspirada por essa análise toda, mas que vai além dela. Num mundo cada vez mais complexo, interligado, onde a eficiência tecnológica muitas vezes parece ter um apelo maior do que a defesa de princípios que podem parecer lentos, burocráticos, como é que as democracias podem encontrar formas de se proteger, de inovar, sem se descaracterizar, sem perder justamente aquilo que as define?